Olá, pessoal. Estamos gravando então a nossa aula sobre IPTU. Então, o nosso encontro trata dos tributos sobre o patrimônio. Falamos sobre a IPVA, ITCD e ITBI. E agora vamos falar um pouco sobre o IPTU. Ele está previsto no artigo 156, inciso 2 da Constituição, como eu coloco aqui na lâmina, e eu trago como ilustração a Lei Complementar 7 de 73 de Porto Alegre. Lembrando que para cada município há uma legislação específica e você deve se atentar a essa particularidade. Eu trago aqui a regra de competência da Constituição, dizendo sobre o que pode ser tributado, e ali está muito claro que é a propriedade predial e territorial urbana. E o parágrafo 1º fala da progressividade que é admitida no caso do IPTU desde a emenda Constitucional 29 de 2000. Então, ali estão as hipóteses de progressividade admitidas na Constituição. Aqui eu trago dois enunciados do Supremo Tribunal Federal, um dizendo que é inconstitucional uma progressividade que aumenta a tributação de acordo com o número de propriedades detidas pelo contribuinte, e também a emenda à súmula do Supremo, que estabelece que a progressividade, seja qual for, antes da emenda constitucional já referida, ela é considerada inconstitucional, conforme o enunciado da súmula 668 do STF. Aqui está o aspecto material, ou seja, sobre o que deve incidir o imposto. Vale dizer, ele incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. E para considerar a propriedade urbana, já falamos aqui sobre o ITR, que distingue a incidência entre urbano e rural, mas o parágrafo 1º dá os requisitos. É necessário ter uma lei municipal definindo a zona urbana, então ali se delimita qual é o espaço urbano do município, e em segundo lugar deve ser atendidos no mínimo os 2 requisitos que estão previstos lá no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Certo? Então essa é a definição do que vem a ser zona urbana para efeito de incidência do IPTU. Ainda a chamada zona de expansão urbana ou zona urbanizável, que é uma área definida pelo município para onde o município vai crescer. E lá não há necessidade de, neste momento, imediatamente, haver a existência daqueles melhoramentos, aquelas obras públicas referidas no parágrafo 1º. Isso está expressamente referido na súmula 626 do STJ, é um enunciado recente que estabelece exatamente essa orientação que eu acabei de explicar. Então, o fato gerador, segundo a lei do município de Porto Alegre e todas as normas, é o 1º de janeiro de cada ano. Ele é um tributo que ele se repete, ele recorre todos os anos sobre a propriedade detida pelo contribuinte. O aspecto espacial é definido pelo artigo 156 da Constituição, que é a zona urbana, ou seja, a área daquele município, e a gente consegue verificar isso na matrícula do imóvel, qual é a área do município. O aspecto quantitativo é definido pelo valor venal, o valor de avaliação do bem, caso ele fosse colocado à venda. Então, aqui eu trago o artigo 33 da Lei Municipal de Porto Alegre, que apresenta como é que é a forma de apuração da base de cálculo. No município de Porto Alegre, faço a ressalva aqui que eu estou trazendo uma particularidade de Porto Alegre, desde 2019 foi alterado, passando a valer em 2020. Esta é a nova tabela de alíquotas do IPTU no município de Porto Alegre, com uma certa progressividade. E aí, a questão da base de cálculo, ao enunciado da súmula 160 do STJ, que diz que a atualização da base de cálculo, como ela é definida numa planta, ela pode sofrer uma correção desde que observados os índices oficiais de correção monetária. Então, aqui eu tenho algumas particularidades da legislação de Porto Alegre, a forma de lançamento, que é um dos poucos tributos que ainda permanece na modalidade de lançamento de ofício. Então, aqui está o artigo 16. E uma particularidade de lançamento, como ele é feito de ofício e é o fisco que envia a cobrança, alguns municípios mandavam apenas e tão somente um carnê, e os contribuintes questionavam isso, dizendo que não cumpria os requisitos do CTN.
O STJ, num julgamento que tem a aplicação para todos os casos, o enunciado da súmula 397, assentou que o envio do carnê para o endereço do contribuinte serve para efeitos de ciência, notificação do lançamento. O contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou possuidor, e o STJ definiu que compete à lei municipal estabelecer a sujeição passiva do IPTU. Em que pese eu discorde desse posicionamento, eu passo para vocês aqui a orientação a respeito da matéria. E quando o locatário é definido em contrato, ele não possui legitimidade ativa, porque o contribuinte é o proprietário, e ainda que o contrato de locação estabeleça que é ele que deve pagar, esse contrato não tem efeito perante o fisco, segundo o artigo 123 do CTN, combinado com o enunciado da súmula 614, que eu aqui refiro para vocês. Então, esse é o resumo da aula. Espero que tenha sido claro aqui e ilustrativo, e até o nosso próximo encontro.